Aconteceu há 6 anos, quando tiraram o apêndice da minha irmã. Ela ficou internada por 3 dias em um hospital militar. No último dia, quando fomos buscá-la, a médica saiu para nos dizer que demoraria para dar alta, porque estavam fazendo alguns exames extras nela. Minha mãe se levantou alarmada, dizendo que não tinha autorizado nada disso. Pediu meu celular para falar com meu pai e saiu para discutir com alguém nos escritórios do hospital. Fiquei lá sozinho na sala de espera. O lugar estava quase completamente vazio. Eram por volta das 7 da noite e já estava escurecendo. Ao lado da fileira de bancos onde eu estava sentado, havia um estande com uma lona branca e um cartaz com letras vermelhas. Era a semana de doação de sangue. Se aproximou de mim uma moça, muito bonita, alta, usando jaleco branco. Falou comigo com uma voz muito gentil e perguntou se eu queria doar. Assinei a folha só porque gostei do sorriso dela. Ela me levou por um corredor longo, descemos umas escadas e seguimos por outro corredor mais estreito. Tudo parecia apagado, com menos gente e menos barulho. Estávamos indo para uma parte esquecida do hospital. Chegamos a uma sala que, segundo ela, era de uso interno. Ficava no fundo de uns escritórios. Aquela sala parecia que não era usada com frequência. Havia apenas uma lâmpada acesa pendurada no teto, daquelas que mal iluminam. Todas as superfícies pareciam apagadas. Havia 3 poltronas de doação com suas respectivas máquinas, e somente uma não estava coberta de poeira. Ao lado havia um fichário cinza com etiquetas antigas, uma geladeirinha, uma bandeja de aço e só. Ela me fez perguntas, mediu minha pressão, me sentou na última poltrona e me deu instruções rápidas. Relaxa o braço, não mexe, e me avisa se sentir tontura. Ela inseriu a agulha sem avisar e a máquina começou a funcionar. Vi o sangue descendo pelo tubo e começando a encher a bolsa. Depois disso, a moça saiu, mas antes me garantiu que voltaria em 10 minutos. Não me deixou rádio, nem música, nem nada para me distrair. Fiquei ali olhando para o teto, pensando que minha mãe tinha ficado com meu celular. Foi então que algo estalou lá fora, como um transformador ou uma explosão. Imediatamente depois, a luz acabou. Ouvi o barulho do gerador tentando ligar, mas ele engasgou, parecendo estar quebrado ou sem combustível. Tudo ficou escuro, como se eu estivesse de olhos fechados. Não entrava nem um feixe de luz, e não dava para ver nada. E o pior é que não havia mais ninguém naquele andar. Ninguém. O curioso é que a máquina continuava funcionando e dava para ouvir aquele ruído baixo e constante. Não sei se era a pilha ou se tinha uma fonte de energia separada, mas ela não desligou. Foi a única coisa que ficou ligada. No começo, fiquei tranquilo, achando que em 10 minutos a moça voltaria, mas aí me veio um pensamento que me deu medo. E se ela esqueceu que me deixou ali? No escuro levei a mão até a agulha, mas não tive coragem de tirá-la. Acabei segurando, como quem se prepara caso algo aconteça. Não sabia quanto tempo tinha passado, nem quanto faltava, mas não podia ficar ali me esvaziando. Pensei em gritar, pensei em arrancar a mangueira, mas me segurei. Disse a mim mesmo que ela já ia voltar. E foi aí que ouvi uma risada dentro da sala comigo. Fiquei paralisado e literalmente congelei. Parei de respirar por alguns segundos e a primeira coisa que pensei foi que alguém tinha entrado na sala. Mas como? Eu não me lembro de ter ouvido a porta. Não senti ninguém entrando e o silêncio que havia antes era tão pesado que qualquer passo teria sido notado. "Quem está aí?" perguntei. Nada. E nesse mesmo instante a luz voltou. Olhei em volta, procurei com os olhos atrás do fichário, perto da porta e embaixo da poltrona. A sala ainda estava vazia, mas tudo isso ficou em segundo plano quando olhei para baixo. Tinha sangue, muito sangue.
A bolsa que coletava o sangue não estava lá. O tubo estava pendurado e todo o líquido havia se derramado no chão. Foi então que percebi algo que não fazia sentido. Havia marcas de pegadas sobre o sangue. A pessoa que levou a bolsa esteve ali comigo enquanto a luz estava apagada. Foi quem deu a gargalhada. Quando a moça voltou, entrou apressada, como se de repente tivesse lembrado que me deixou ali. Me viu, parou e imediatamente olhou para o chão. "O que aconteceu aqui?" me perguntou. Disse que não fazia ideia. Ela ficou pálida, se aproximou rápido, conferiu a mangueira, o tubo e olhou as pegadas no sangue. Me desconectou da máquina sem dizer quase nada, como no automático, mas as mãos dela tremiam muito. Por mais que eu tente te explicar, acho que você vai ter que usar a imaginação para entender o sentimento. Ver todo aquele sangue no chão é estranho. Não é medo exatamente, é algo mais primitivo, como se o corpo reconhecesse o perigo. Como se ver tanto sangue acionasse um alarme interno. Talvez você não entenda, mas aquilo avisa que tem algo errado e que é melhor correr. Acho que é algum tipo de reflexo, um instinto de sobrevivência. Ver o sangue derramado daquele jeito não parece normal, especialmente quando você sabe que é o seu. Saímos da sala e a moça me deu um lanche light, como manda o protocolo. Ela me segurou pelo braço, acho que por achar que eu estaria fraco. Mas eu não estava tonto. O que eu sentia era outra coisa. Eu estava agitado, mas pelo que vi, pelo que não entendi. Porque sim, dava medo não saber quem tinha entrado e não saber por que queriam ou o que fizeram com aquela bolsa. Não foi de propósito, mas enquanto voltávamos pelos corredores, estávamos seguindo o rastro. Era uma linha fina, então acho que a bolsa foi sendo carregada, gotejando, enquanto a pessoa ia embora. O mesmo caminho exato por onde viemos. Quando chegamos à sala de espera, minha mãe já estava lá, mas com uma expressão entre susto e indignação, como se tivessem ofendido ela. Achei que se tratava de algo grave com minha irmã, mas era outra coisa. Algo que estava chamando a atenção de várias pessoas. A imagem da santa no jardim, aquela que fica no meio da área verde, estava manchada. Estava coberta de sangue. Completamente banhada. A bolsa estava lá, jogada entre as plantas como se tivesse sido arremessada. Ao lado, as flores também estavam salpicadas e havia moscas. Não houve explicação e até hoje ela não existe. Não posso te dizer o que aconteceu, porque não tinha luz e eu não vi nada. O seguinte relato foi contado por uma amiga da minha mãe, a quem eu sempre chamava de tia por carinho. O nome dela é Amélia, e ela é daquelas pessoas que não costumam contar muitas histórias, mas quando contam uma te deixam quase de boca aberta. Isso aconteceu no começo dos anos 2000, quando ela estava na faculdade e trabalhava como babá para ganhar um dinheirinho extra. Acontece que numa noite uma senhora de mais ou menos 40 anos a contratou para cuidar do filho dela durante toda a noite. A tia Amélia conta que a mulher era simpática, parecia com qualquer outra pessoa, e morava numa casinha muito bonita de 2 andares. Ela explicou que o filhinho estava dormindo no quarto de cima, deixou umas instruções básicas e saiu rapidinho, dizendo que voltaria mais tarde. A tia se acomodou na sala com seus livros e começou a terminar umas tarefas da faculdade. Tudo normal. A casa estava em silêncio, então ela conseguiu se concentrar tanto que por um tempo até esqueceu do menino. Depois de umas 2 horas, ela começou a achar estranho que ele não acordasse, não chorasse, não pedisse água, nada. Ela decidiu subir para dar uma olhada, mais por curiosidade do que por preocupação. Subiu as escadas que rangiam como em filme de terror
e chegou no quarto que a mulher tinha indicado. Abriu a porta devagarinho e sim, o menino estava lá, mas não era o que ela esperava. O pequeno estava deitado numa caminha, imóvel, extremamente pálido, e o quarto tinha um cheiro estranho de coisa estragada. Ela se aproximou com medo, e quando tocou a mãozinha do menino, estava fria e dura. Ele não tinha pulso, não respirava, era como se já estivesse morto havia dias. A tia Amélia conta que quase desmaiou de susto, as pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Tentou descer correndo para chamar alguém, mas justo nesse momento ouviu a porta da frente se abrir. Era a mulher que tinha voltado. Ela assobiava uma canção e falava com uma voz doce, dizendo: "Já cheguei, meu menino, te trouxe a roupinha que você gosta e seu jantar favorito." A tia não sabia o que fazer. O pânico a paralisou. Ela acabou por correr até um quarto próximo e se escondeu atrás da porta, prendendo a respiração. De lá ouviu os passos da mulher subindo as escadas, cantarolando aquela música infantil. Quando ela passou pelo corredor, a tia nem pensou duas vezes e saiu correndo da casa sem olhar para trás, com o coração quase saindo pela boca. Já na rua, tremendo e chorando de medo, ligou para a polícia de um telefone público. Quando os policiais chegaram à casa da mulher, encontraram a senhora ninando o corpo do menino, conversando com ele como se estivesse vivo. Descobriram que ela estava com início de demência e vivia em uma espécie de negação total. O filho havia morrido dias antes, mas ela continuava cuidando dele como se nada tivesse acontecido. Não puderam fazer nada legalmente porque ela não estava mentalmente apta a ser julgada. Isso é algo que a tia achou muito estranho, porque quando conversou com ela, não percebeu nada de errado. Ela achou assustador como uma pessoa que parece normal por fora pode estar completamente perturbada por dentro. Enfim, ela soube depois que a mulher foi internada num hospital psiquiátrico e a tia arrumou outro trabalho de meio período, porque babá ela nunca mais quis ser. Bom, é isso, diário. Obrigado por me ouvirem. Eu tinha 25 anos e trabalhava para uma construtora na época em que isso aconteceu. Eu estava na empresa há alguns anos e parte do meu trabalho era avaliar projetos potenciais e, às vezes, fornecer uma estimativa aproximada se valia a pena a reforma ou não. Meu chefe sempre dava a palavra final, mas eu ia até um local, tirava algumas fotos e me reunia com eles para discutir os detalhes do imóvel. Geralmente era um trabalho bem simples e eu estava ficando muito bom nisso. Por causa disso, meu chefe estava me dando coisas mais desafiadoras. Era uma quinta-feira, no final da tarde, quando eu saí para um novo possível projeto. Eu estava dirigindo por uma estrada velha, isolada, e meu destino era uma casa antiga no meio da floresta. O cliente queria um orçamento para sua restauração e meu chefe não sabia muito mais sobre o lugar. Às vezes você chegava lá e o cliente não tinha ideia de que o que ele estava pedindo era basicamente impossível. Certa vez eu tinha visto um lugar onde o cliente queria adicionar uma cobertura a uma casa, onde a fundação estava literalmente desmoronando e tivemos que recusar esse trabalho. Ao parar, vi a casa pela primeira vez. Era grande e tinha uma varanda que pendia como se estivesse prestes a desabar. Parado naquela varanda estava um homem velho. Ele estava encostado em um poste com os olhos fixos na minha caminhonete enquanto eu chegava. Estacionei, peguei minha prancheta, câmera e me aproximei. O homem se endireitou enquanto eu caminhava até ele. "Como vai, amigo? Eu sou Dennis", ele disse. Dennis tinha pelo menos quase 60 anos. Ele era muito magro, mas tinha uma barriga grande e redonda que quase transbordava da camisa. Eu me apresentei e começamos a trabalhar.
Danny me conduziu primeiro pelo exterior. A casa, com a pintura descascada e o jardim coberto de vegetação, parecia mais abandonada do que qualquer outra coisa. Ele falou sobre seus planos. Ele disse que comprou o lugar barato e estava pronto para investir pesado para trazê-lo de volta à vida. Ele parecia entusiasmado, mas algo parecia estranho nele. Ele evitou certas perguntas sobre a história da casa. Por exemplo, perguntei a ele quando foi construída, mas ele não sabia. Parecia estranho. A maioria das pessoas seria capaz de responder a isso. Mudamos para dentro e a casa estava em pior estado do que eu esperava. O chão parecia instável e o ar bolorento era difícil de respirar. O papel de parede estava pendurado em tiras e os poucos móveis estavam cobertos de poeira e teias de aranha. Tirei fotos, observando mentalmente a extensão do trabalho. Um pensamento que guardei para mim mesmo é de que o lugar parecia impossível de salvar. Eu estava pronto para encerrar, tendo visto o suficiente para saber que este era um trabalho maior do que pensávamos inicialmente. Contudo, Dennis insistiu em me mostrar o porão. Alguma coisa em seu tom me fez suspeitar de algo no momento. Não preciso ver o porão, Dennis. Tenho o suficiente para lhe dar uma estimativa, eu disse. Na verdade, eu tinha certeza de que aquele lugar não tinha salvação. Então essa era a verdadeira razão pela qual eu não precisava ver o porão. Ele, porém, foi insistente ou quase desesperado. Você realmente deveria ver isso. É uma parte importante da casa. Ele insistiu. Balancei a cabeça, dando um passo em direção à porta. Foi quando Dennis agarrou meu braço. Virei-me bruscamente pronto para me defender. Vi seus olhos por um momento. Havia uma intensidade estranha em seu rosto, e tão rapidamente quanto apareceu, desapareceu. Ele soltou meu braço com um sorriso tímido, como se estivesse subitamente envergonhado. Dennis era um cara mais velho e não muito grande ou em boa forma. Eu, por outro lado, tenho 25 anos e sou um cara alto. Eu sei que poderia ter derrubado aquele cara, mas é melhor que não tenha chegado a esse ponto. Eu estava pronto para começar a golpeá-lo, mas consegui me controlar antes de cometer esse erro. Fui até minha caminhonete e quando cheguei lá, olhei para trás. Ele estava parado na varanda com aquele mesmo sorriso falso. Na hora pensei que ele estava envergonhado e torcendo para que eu não contasse a ninguém o que ele tinha feito. No momento, eu ia deixar para lá, mas na volta pensei mais um pouco. Tudo aquilo emitia uma vibração muito assustadora, então pensei que poderia ter sido algum tipo de emboscada. No dia seguinte mencionei o encontro ao meu chefe. Mostrei-lhe as fotos e disse-lhe que a casa estava basicamente irreparável. Assim que viu minhas fotos, ele concordou. Meu chefe então me disse que Dennis havia lhe enviado algumas fotos com antecedência, mas elas não se pareciam em nada com as que eu havia tirado. Adicione isso à lista de coisas estranhas que Dennis fez. Meu chefe me disse que provavelmente as fotos nem eram da mesma casa. Então contei a ele sobre o próprio Dennis e as coisas assustadoras que ele fez. Isso não parece certo. Tem algo errado nisso, disse meu chefe, pegando o telefone. Vou ligar para a polícia só para mandar eles verificar isso. Deixei por isso mesmo, focando em outros projetos. Só alguns dias depois, meu chefe me chamou ao seu escritório. Ele tinha uma expressão séria no rosto. Ele me disse que a polícia verificou os registros e descobriu que a casa estava de fato abandonada e toda aquela situação do porão era muito esquisita. Então resolveram dar uma investigada. Quando chegaram lá, não encontraram ninguém nem nada na parte de cima da casa. Porém, quando desceram ao porão, sob uma mesa velha de madeira, havia um pé humano. O que me deixou mais triste é que constaram que o pé era de uma criança entre 5 e 7 anos. Eles abriram uma investigação, mas não encontraram nenhuma marca de sangue ou qualquer digital suspeita no local. Também não havia ninguém chamado Dennis com as características que forneci.
Sua procura ainda está em aberto, mas até hoje não o encontraram e também não descobriram o paradeiro da criança. Talvez ele tenha me deixado ir porque eu era muito maior que ele e sabia que eu poderia resistir. Isso me faz pensar o que havia no porão naquele dia em específico. Por volta dos 5 anos de idade, eu fiquei assustada com alguma coisa. Provavelmente era um fantasma no meu armário ou algo idiota assim. Meu irmão Samuel disse que havia um fantasma assustador chamado Steve, e foi aí que tudo começou. Depois disso, uma série de eventos estranhos começou a acontecer em nossa casa. Começou com coisas pequenas, como eu e minha família ouvindo barulhos, ou vendo coisas pelos cantos dos olhos, e era só isso, até que deixou de ser. A partir daí, tudo só piorou. Acho que a primeira coisa realmente estranha que aconteceu foi a seguinte. Eu estava deitada na cama que tínhamos na sala de estar na época e ouvi passos. Presumi que fosse meu irmão mais velho e ignorei. Fechei os olhos, mas não completamente. Eles estavam abertos só o suficiente para eu ver um pedacinho. Nesse pedacinho, vi uma coisa sombria se mover até o pé da cama e sentar-se de costas para mim. Então ela simplesmente afundou no colchão e depois no chão. Abri os olhos e não havia ninguém lá, mas presumi que fosse meu irmão também. Depois disso, às vezes eu ouvia passos, ou algo que, enquanto escrevo isso, acabou de começar a acontecer. Vozes. Avançando alguns anos, acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos na época. Eu estava levando cobertores do meu quarto no andar de cima para o andar de baixo, para colocar no sofá. Quando virei a esquina para andar pelo corredor, algo puxou meu cabelo. Não há nada naquela parede que poderia ter puxado meu cabelo, muito menos com tanta força. Então eu saí correndo pelo corredor e desci as escadas. Uma vez vi uma cadeira girar sozinha. Essa cadeira não é do tipo que o vento poderia fazer girar, e não havia vento no meu quarto. Outra vez eu estava em um parque de diversões com minha família e meus primos. Estávamos andando quando senti algo pisar na parte de trás do meu sapato. Olhei para trás para ver se era meu terceiro irmão, porque ele gosta de fazer isso comigo em público. Mas não havia ninguém atrás de mim. Os sapatos que eu estava usando na época eram difíceis de calçar, então de novo não foi o vento. Também tive sonhos muito estranhos e assustadores desde que Samuel inventou o Steve, mas não sei se isso está conectado ou não. Um prato uma vez caiu da mesa enquanto todo mundo na sala nem estava prestando atenção. Uma garrafa de água que estava no chão começou a balançar sozinha, de um lado para o outro. E eu ainda ouço vozes. Ainda vejo coisas e realmente acredito que há algo chamado Steve que vive na minha casa. Mas enfim, obrigada, Samuel, por inventar o Steve, o fantasma que vai nos assombrar até o dia em que morrermos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Essa história não é 100% minha, mas já presenciei coisas estranhas dentro dessa casa. Minha amiga Liz mora em uma casa que acreditamos ser mal assombrada. Lembro-me claramente que a primeira vez que visitei Liz, as primeiras palavras que saíram de sua boca consistiram em: "Este lugar é mal assombrado, você verá." Enquanto nos aproximávamos dos íngremes degraus de madeira, pintados em uma cor branca, ela ficou muito fascinada por me mostrar e contar sobre a casa. Lembro-me de como a casa dela parecia estranhamente familiar para mim. Os pais dela eram gentis e passavam a maior parte do tempo no quintal, o que me deixou um pouco perplexa, considerando que esta casa era enorme
e tinha espaço suficiente para cerca de 3 famílias. Na época, eles tinham 3 cachorros pequenos e um gato anormalmente grande que costumava ficar na sala de jantar. Durante vários momentos do dia, cada animal agia de uma forma estranha. Tudo começou com o gato deles. Ele simplesmente ficava sentado lá e olhava para qualquer parede por até 20 minutos sem se mover ou piscar. Ocasionalmente, quando você o chamava, ele se animava, voltava à realidade e andava por aí como se nada tivesse acontecido. Mas depois de alguns minutos, ele parava de repente e cada pedaço dos seus pelos ficava ereto. Ele ficava assim por 1 ou 2 minutos antes de voltar à sua postura normal ou andar como se nada tivesse acontecido. Normalmente, cerca de meia hora após o comportamento estranho do gato, um dos cães menores começava a latir incontrolavelmente. Eu sei que os cães latem para tudo, mas esse cachorro literalmente arranhava todos os móveis e causava um estresse imenso para os outros animais e para os seus donos. Além disso, seu latido estava sempre direcionado exatamente para a mesma parede em que o gato estava fixado e normalmente demoraria alguns minutos para ele se acalmar. Constantemente brincávamos sobre ter duendes morando dentro das paredes e assustando os animais. Mas quanto mais penso nisso, mais começo a perceber que só inventamos aquelas pequenas coisas surreais para evitar que enlouquecêssemos. Após a explosão de latidos, os 2 imediatamente corriam em círculos pela casa. A sala de jantar, a cozinha e a sala de estar estavam todas conectadas em uma rotação circular, então às vezes eles continuavam por quase meia hora. Eu sei o que você está pensando. Eles são animais, é natural que isso aconteça com eles. Mas o que não é natural é que isso acontecia todos os dias exatamente na mesma hora. Era como um relógio. Você podia contar os segundos depois que o gato se acalmava para cronometrar perfeitamente o latido intenso do cachorro menor. Outras pequenas coisas consistem em itens simples que desapareciam sem deixar qualquer vestígio. Estou falando como se você pudesse deixar cair algo no chão e ver diretamente onde deveria estar, mas depois de tirar os olhos dele por uma fração de segundos, o objeto simplesmente desapareceria e ninguém conseguiria encontrar. Qualquer coisa desapareceria. Controles remotos, telefones, pequenos cinzeiros. Lembro de uma vez que foi uma das primeiras festas do pijama que tivemos. Deixamos alguns papéis em uma das mesas de centro enquanto estávamos acompanhando o jogo de tabuleiro, com pequenas folhas de dicas como quem evoluiu para o que no jogo. Os itens estavam localizados na mesa, junto com nossos copos de leite e uma pequena bandeja de biscoitos com um dos controles remotos ao lado. Uma de nós tinha que usar o banheiro e a outra tinha que pegar alguns cobertores depois nos encontrarmos na sala. Algumas coisas haviam desaparecido. Depois de minutos procurando pelos itens, nós os encontramos jogados no corredor, enquanto os animais se encolhiam ou fingiam que estava tudo bem. Em ocasiões sérias, às vezes a porta batia tão alto que todos os pelos do corpo ficavam instantaneamente arrepiados. Nenhuma das janelas ou portas estava aberta. Lembro que íamos verificar todas por precaução, e mesmo assim as portas sempre batiam com muita fúria. Alguns pontos estavam sempre intensamente frios. No mínimo, o local seria vários graus mais frio do que o ar ao seu redor. E às vezes você podia senti-lo se mover como se estivesse perseguindo você por toda a casa. As luzes do nada acendiam a qualquer hora. Você poderia ter todas as luzes apagadas naquela casa e de repente todas elas estavam acesas. Você podia até ouvir o som do interruptor de luz sendo batido com força. Seus pais chamaram um técnico para verificar os fios, mas disseram que tudo parecia estar funcionando bem, o que só os deixou ainda mais preocupados. A casa dela era muito barulhenta. Cada passo que você dava fazia um rangido horrível, fazendo você se encolher. Isso tornava impossível levantar para um lanche da meia-noite sem acordar todo mundo na casa. Mas uma coisa em particular que me assustou.
Foi uma noite em que eu estava dormindo lá em cima e acordei por volta da meia-noite para pegar um pouco de água. No caminho de volta ouvi um som, como se alguém estivesse subindo freneticamente os degraus e parasse no meio do caminho. Eu estava no final do corredor. Eu sabia que Liz estava lá embaixo, então automaticamente pensei que ela havia esquecido alguma coisa em seu quarto e subiu para pegar e levar para baixo. Eu tive uma sensação muito desconfortável tomando conta de mim. Era quase como um instinto. Senti algo me olhando logo atrás. Lembro de me virar rapidamente, morrendo de medo do que veria. De repente a coisa desliza pelo chão, andando rápido em minha direção. O chão não rangia como se alguém estivesse andando. Essa força se aproximava de mim, igual àquela temperatura congelante seguindo nosso caminho. Ela parou bem na frente do meu rosto. Eu podia sentir o ar frio intenso circulando a centímetros do meu nariz e o som fraco de uma respiração profunda. Eu não conseguia gritar e também não conseguia falar. Me lembro somente de acordar pela manhã dormindo no mesmo lugar que vi aquela coisa. Outro evento que me assustou muito consistiu apenas em nós duas e o pai dela. Claramente ele tinha algo melhor para fazer do que assistir Harry Potter com algumas adolescentes e comer pizza numa sexta-noite. Então ele nos disse que estava saindo para beber, já que tínhamos cerca de 17 anos na época. E assim ele saiu pela porta, deixando a gente sozinhas. Nem mesmo 10 minutos depois dele sair, ouvimos o som da porta da frente se abrindo e ele entrando. Ouvimos ele colocando o casaco no corrimão e retirando as botas. Então ele nos perguntou o que tínhamos feito durante sua longa ausência. Liz sorriu, sabendo que ele estava brincando, e foi perguntar no outro cômodo se ele não iria sair mais. Toda a cor sumiu de seu rosto. Seu sorriso se transformou em uma expressão de puro terror. Ninguém estava lá. Nós duas ouvimos a voz dele e a porta se abrindo ao mesmo tempo, mas não tinha ninguém. Depois de algumas horas, ele voltou para casa de verdade dessa vez. Ela contou a ele o que aconteceu, e nunca esquecerei a expressão de preocupação que cruzou seu rosto enquanto ele suspirava e dizia que estava tudo bem. Eventualmente, nem adianta gravar ou filmar, eles já tentaram e nada nunca aparece. Espero que acreditem no meu relato, pois eu não acreditava até presenciar essas coisas malucas. Eu estava relaxando em casa essa noite, como em qualquer outra. Não havia realmente nada de interessante acontecendo, e eu só estava curtindo meu tempo sentado no sofá, assistindo TV, ficando acordado até tarde para aproveitar o fim de semana prolongado. Acho que devo mencionar que eu morava sozinho, numa casa comum. Eu tinha terminado um relacionamento bem ruim alguns meses antes, e depois que tudo acabou, decidi ficar com a casa em vez de vendê-la. Mas essa é uma história para outro dia. Era por volta das 11 da noite e eu estava tomando uma lata gelada de Budweiser quando um som surgiu do nada. Parecia uma batida, mas não na porta da frente, o que já não faria sentido nesse horário, e sim atrás de mim, como na parte de trás da casa. Deixei a TV ligada e fui dar uma olhada para ver o que era. Para mim, parecia algo batendo na janela, mas isso não fazia sentido, então presumi que talvez fosse algo que tivesse caído. Caminhei pelo corredor e dei uma olhada rápida na sala de estar, depois na cozinha, mas não havia nada para ver em lugar nenhum, então apenas voltei para o sofá. Talvez eu seja um pouco menos cauteloso do que a maioria das pessoas, porque realmente não dei importância. Tipo, não me importei com o que fosse, porque devia ser algo sem relevância. Fiquei mais um tempo no sofá, ainda bebendo e curtindo, até que ouvi de novo batidas na janela. Depois de ouvir pela segunda vez, eu tinha quase certeza de que era isso mesmo.
Levantei e fui dar outra volta pelos cômodos. Dessa vez, no entanto, algo estava imediatamente errado. Uma das janelas na parte de trás da casa estava aberta, e a porta do porão também. Se fosse só uma, talvez eu conseguisse inventar uma explicação e fingir que não era nada. Mas as duas estarem abertas de repente, junto com os sons que eu tinha escutado, era demais para ser coincidência. Agora, eu sei o quão estúpida foi a decisão, mas na hora senti que precisava verificar o porão. Acho que o álcool afetou meu julgamento. E para ser sincero, eu sou um cara grande com um ego enorme, então não ia simplesmente sair correndo da minha casa e deixar outra pessoa sair impune. Olhei pela escada escura e vazia por um momento. De alguma forma não vinha som algum lá de baixo. Desci alguns degraus rangentes e liguei a iluminação fraca. Desde que me mudei, acho que nunca tinha ido ao porão à noite. Simplesmente nunca tive motivo. Ele era inacabado e meio inútil, então quando cheguei lá embaixo, fui pego de surpresa com o quão pouco eu conseguia enxergar. As luzes mal iluminavam o ambiente. Havia cantos escuros por toda parte em que qualquer pessoa poderia estar escondida, e foi aí que o medo realmente bateu. Fiquei sóbrio rapidinho e saí daquele porão o mais rápido possível. Fechei a porta atrás de mim e empurrei o maior móvel que encontrei para bloqueá-la. Liguei para a polícia e, por alguma sorte estranha, havia um policial do outro lado do bairro. Ele chegou rápido, entrou com uma lanterna e a arma em punho enquanto vasculhava o porão. Não levou nem 10 segundos para encontrar um homem agachado num canto escuro, bem ao lado da escada, todo sujo de fezes. Provavelmente eu estive a uns 3 ou 4 metros dele quando estive lá embaixo. O homem também estava armado, com uma faca de cozinha grande. Felizmente ele não resistiu ao policial e se rendeu sem problemas. Quanto ao motivo da invasão, até hoje eu não sei. O homem disse que só estava tentando se abrigar do tempo, o que não fazia sentido, já que o clima estava bem agradável lá fora, e pelo que descobriram, ele nem era sem teto. Provavelmente foi o mais perto que estive de perder a vida, e é realmente perturbador pensar que tudo isso teria acontecido do nada, e sem nenhum motivo aparente. Acho que fica a lição: nunca abaixe demais a guarda, mesmo em uma noite aparentemente tranquila. Boa tarde, DP. Estou te ouvindo de Manaus. Primeiro devo mencionar que nunca fui de acreditar em coisas estranhas, nem em histórias de fantasmas, mas o que me aconteceu uma noite mudou um pouco minha forma de pensar. Trabalho como entregador de comida usando uma bicicleta, e com o tempo já adquiri experiência em andar por toda a cidade, entregando para todo tipo de pessoas e lugares. Mas uma noite, um pedido me deixou uma daquelas sensações que não vão embora tão cedo, como um mau pressentimento que fica grudado. Era uma terça-feira, um dia normal. Eu tinha estado fazendo entregas toda a tarde e já estava prestes a terminar meu turno. Eram cerca de 9:30 da noite quando recebi mais um pedido. O endereço ficava no centro, a alguns quarteirões de onde eu estava, então não hesitei em aceitá-lo. Era uma casa que eu não me lembrava de ter visto antes, mas por ser tão perto achei que não teria grandes complicações. O pedido era bem grande, o suficiente para supor que alguém estava preparando uma reunião ou algo assim. No entanto, havia uma nota no pedido que dizia: "Deixe a comida no portão menor, ninguém vai abrir." No começo não dei importância, pois não seria a primeira vez que um cliente pedia para deixar o pedido sem contato. Cheguei ao lugar em poucos minutos. A rua estava tranquila e a casa, embora fosse como qualquer outra do bairro, tinha um aspecto um pouco mais sombrio, como se estivesse há anos sem manutenção. Ela estava quase toda apagada, exceto por uma luz fraca ao fundo, visível do portão. Me aproximei da porta
e deixei as sacolas no chão, como a nota dizia. Mas justo quando me virei para ir embora, algo me fez olhar de novo para a casa. Não sei se foi uma espécie de curiosidade ou só um mau pressentimento, mas ao olhar para o fundo do corredor que dava na entrada, vi uma figura parada, a silhueta de um homem. Estava longe, e não consegui ver seu rosto, mas claramente alguém estava lá, imóvel, como se estivesse esperando ou observando. Pensei que poderia ser o dono ou alguém que morava ali, mas se fosse assim, por que não me disse nada? Fiquei observando por mais um segundo, mas senti que algo estava errado. Subi na bicicleta e fui embora rapidamente. No dia seguinte, durante meu turno, recebi uma notificação do restaurante. O cliente havia ligado para reclamar que nunca recebeu seu pedido. Eu tinha certeza de que o havia deixado no portão, mas decidi ligar para o número registrado para confirmar. O estranho foi que a ligação nunca completou. Era como se o número não existisse mais. Isso me deixou extremamente confuso e, para ter certeza de que não houve nenhum erro, decidi voltar ao local em meu tempo livre e ver se alguém me atendia. Cheguei novamente à casa e toquei a campainha várias vezes, mas ninguém abriu. O portão menor continuava fechado e, por mais que insistisse, não obtive resposta. Me senti um pouco bobo por insistir tanto, então, no final, decidi ir embora e deixá-los em paz. Mas naquela noite, algo em minha mente continuava voltando ao assunto. Eu não conseguia parar de pensar na silhueta que tinha visto da primeira vez. Para mim, aquilo tinha sido algo tão claro e, ao mesmo tempo, tão estranho. Decidi falar com um amigo que morava naquela rua, e um deles, ao ouvir minha história, me disse que aquela casa tinha fama de estar abandonada. Segundo ele, ninguém morava lá há anos, e a última vez que alguém se mudou para lá foi apenas para sair logo em seguida. Aparentemente, vários vizinhos consideravam a casa amaldiçoada. Naquela mesma semana, recebi outro pedido para o mesmo endereço. Desta vez era um pedido pequeno, um par de bebidas e algo para comer. Lembrei-me do que tinha ouvido e quis recusar a entrega, mas era meu trabalho. Peguei o pedido e voltei para aquela rua. A casa estava no mesmo estado, com as luzes apagadas e aquela quietude que me deixava com os nervos à flor da pele. Deixei a sacola com a comida na porta e, ao me virar para ir embora, ouvi um leve som, como um golpe seco vindo de dentro da casa. Meu coração começou a bater mais rápido e, por um momento, me convenci de que era só minha imaginação. Mas de repente ouvi algo mais, um leve sussurro, como se alguém estivesse falando, mas quase inaudível. A curiosidade me venceu e me aproximei um pouco para tentar ouvir melhor. Não conseguia entender o que diziam, mas os murmúrios vinham do fundo, como se várias vozes se misturassem ao mesmo tempo. Decidi não ficar mais nem um segundo e saí de lá, me sentindo cada vez mais assustado. Alguns dias depois, comecei a pesquisar mais sobre a casa. Não havia informações claras sobre quem era o proprietário, e alguns vizinhos com quem falei me disseram que às vezes viam luzes acesas e sombras se movendo dentro da casa, apesar que, segundo eles, estava abandonada. A partir daquela noite, não recebi mais pedidos para aquele endereço, mas o pior veio depois. Em uma das minhas entregas por aquela área, um homem mais velho me chamou de sua janela e perguntou se eu era o mesmo entregador que havia deixado comida naquela casa outro dia. Ao responder que sim, ele me disse que há muito tempo alguém tinha encontrado restos naquela propriedade, como de animais sacrificados ou coisas assim. Supostamente anos atrás, houve quem tentasse fazer rituais lá, e desde então a casa ficou marcada, como ele dizia. Quando contei a ele sobre a figura que vi, ele me olhou sério e disse: "Aquela casa não está vazia, nunca esteve vazia, se você me entende." Desde então, sempre que passo perto daquele lugar, me invade uma sensação de desconforto. Algo ficou comigo, como uma marca ou um mau pressentimento. Não tenho provas, mas naquela noite algo ou alguém estava lá dentro.
Não sei se o pedido que entreguei era para alguém ou se algo estava brincando comigo, mas uma coisa é certa: nunca esquecerei aquela silhueta na escuridão.